Oi pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Professor Raimundo Poeta chegando na área hoje para a gente dar continuidade ao ultrarromantismo que a gente já tinha visto na sala de aula. E hoje vamos começar a trabalhar com os principais autores desse movimento, tá certo, gente? Hoje vamos ver Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, tá bom? Antes de mais nada, é importante que a gente coloque como característica fundamental lembrar que o ultrarromantismo é um movimento que leva o sentimento romântico até as últimas consequências. Ou seja, ele literalmente trabalha com a ideia do sentimento amoroso sendo colocado num ponto extremo, num ponto levado até onde o ser humano não pode mais aguentar, e que isso acaba resultando numa grande frustração. Então é um movimento que naturalmente ele tem uma ideia de frustração emocional muito grande, e isso acaba correlacionando com a própria questão humana que envolve o ultrarromantismo. Show de bola, gente? Por que eu estou usando esse tom um pouco mais grave para falar desse movimento? Porque assim, nós estamos passando por um momento atual complicado, esse momento de pandemia, esse momento aí de uma certa apreensão nas pessoas. Os primeiros dias as pessoas levando um bom termo, numa boa e tudo, mas hoje já se percebe que as pessoas vão entrando naquela zona de preocupação, de tensão e por aí vai. E eu queria iniciar a aula já dizendo a vocês o seguinte: esse é um assunto que envolve coisas pesadas, sim, envolve, mas é necessário estudar. Mas assim, acima de tudo, gente, mantém sua mente tranquila, sua mente quieta, sua espinha ereta, seu coração tranquilo. Procura estar pensando em coisas positivas. Terminou de assistir essa aula, minha sugestão é dar uma estudada, lógico, mas depois vá ver uma coisa que lhe divirta, vá ver uma série engraçada, vá ver Brooklyn Nine-Nine lá no Netflix, quem não conhece, uma boa dica aí pra vocês, tá certo? Vá ver um filme besterol, comédia romântica, algo para lhe aliviar, tá? Porque verdadeiramente a história desses autores do ultrarromantismo é bem pesadinha, mas a gente tem que trabalhar, é necessário, então vamos a elas, tá certo? Olha pra cá. Bom, galera, para começo de conversa, a gente vai falar primeiro do Álvares de Azevedo, até que é esse rapaz que está aí na frente. Álvares de Azevedo, natural de São Paulo, né? Ele vai se mudar com a família para o Rio de Janeiro ainda na infância. Depois ele volta para São Paulo, ele vai estudar Direito, uma idade até bem baixa, até para os padrões lá do século XIX. Ele ingressou na Faculdade de Direito com 15 anos de idade. É bom que se entenda uma coisa. Nesse período, gente, a educação ela era dada em colégios, mas não existia uma regulamentação, não existia um Ministério de Educação. O Ministério da Educação no Brasil só foi aparecer na República de Getúlio Vargas. Imagine, levou muitos anos para aparecer, né, um Ministério da Educação. Então, naquele período ali, quem cuidava às vezes era a economia, eram assuntos que não tinham a sua especificidade para a educação. Então, não havia uma regulamentação de ensino, isso só foi aparecer com a República em 1894. Então, assim, as escolas tinham meio que um livre-arbítrio de criar o seu próprio conteúdo programático e tudo. E quando elas chegavam ao final do tempo de estudo, o jovem fazia uma prova, né, para testar se ele era apto ou não para poder concluir os estudos. E quase sempre era uma declaração do próprio diretor da escola, que ele dava ali, dizendo: não, fulano já não tem mais o que aprender aqui, ele pode fazer um concurso, uma prova para poder validar, que não era um vestibular não, era às vezes uma prova ali, só uma banca avaliava e tudo para ver se o jovem tinha condição de entrar. Bem, fazendo esse pequeno parênteses de 1 minuto, a gente volta para Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo com 15 anos estava dentro da universidade, tá? Ele era um rapaz muito fechado, tinha um espírito jovial no início e tudo, mas quando ele teve que se afastar da família, e ele era muito apegado à irmã e muito apegado aos pais, os pais também tinham uma ótima relação com o Álvares de Azevedo, o que aconteceu? Ele acabou, por conta disso, se tornando uma pessoa muito triste, muito isolada, e os próprios colegas diziam: ele era um gênio muito fechado, muito recluso. E ele passava boa parte do tempo dele lendo, ele lia muito. Ele lia Emily Brontë, ele lia Mary Shelley, ele lia Byron, que foi uma das pessoas, Molière, que foi o grande inspirador dele, Chateaubriand, Goethe. Então ele era apaixonado por vários autores que estavam em evidência, e ele tinha uma facilidade muito grande para aprender línguas. Rezam que ele, além do inglês e do francês, que eram línguas assim quase que obrigatórias, inglês a nível comercial, o francês a nível de convivência,
Ele também sabia alemão, ele conhecia italiano, ele conhecia espanhol, ele tinha assim um domínio, ele era realmente um plurilinguista, ele era realmente um cara polilinguista, ele tinha capacidade de saber muitas línguas, ele era um poliglota, vamos colocar assim, e tanto para ler quanto para falar, então ele era um cara muito inteligente. Tanto que o prefácio de boa parte dos poemas dele, você vai ver citação de poemas de outros autores em outras línguas. Você encontra citações em espanhol, citações em francês, citações em alemão, citações em inglês. E ele fazia questão de ler essas obras nos originais. Tanto que ele foi tradutor, inclusive, de obras de Goethe, obras do Lord Byron, ainda em vida. E uma vida muito curta, como vocês vão ver. Por quê? O Álvares de Azevedo, quando ele tinha 20 anos de idade, ele estava no 5º ano da faculdade, ele sofreu um acidente, né? Ele estava num cavalo e ele já vinha com tuberculose, que ele adquiriu no tempo de faculdade, né? E aí o que aconteceu? Ele estava num cavalo e aí ele sofreu uma queda, quebrou a bacia. Com isso, ele sofreu uma série de complicações decorrentes da tuberculose, da própria recuperação da doença, e acabou morrendo com 20 anos e 10 meses, muito novo mesmo, tá? É uma pena que um rapaz tão jovem faleceu. Entendeu? Então assim, a gente fica pensando quanta vida esse cara poderia ter, mesmo que ele só tivesse vivido mais uns 5, 6, 10 anos no máximo, né? É a efemeridade da vida mesmo. E isso é uma coisa que é constante dentro da própria perspectiva do ultrarromantismo, né? Os barrocos trabalhavam muito com essa questão da efemeridade da vida, mas queriam viver a vida intensamente. O barroco não. O barroco sabia que a vida... O romantismo não. Ele sabia que a vida era efêmera. Então, ele queria expressar aquilo que era sentimento, queria viver algo perfeito. Que, obviamente, ninguém atinge, né? Logicamente, ninguém atinge na vida. Então, fica aí a dica. Vamos falar um pouquinho mais sobre as características do nosso amigo Álvares de Azevedo? Então, olha pra cá. Aí a gente pega aqui e vê o seguinte. Primeiro que ele tem um sentimentalismo profundo, tá? Ele é um poeta muito sentimental, ele coloca seu sentimento a toda prova. Eu acho que de todos os poetas ultrarromânticos, Álvares de Azevedo é o mais sentimental de todos, né? Porque o Junqueira Freire ele era depressivo, ele era claramente depressivo no seu texto, mas ele queria viver uma realidade totalmente floreada, ele fugia realmente da realidade. O Álvares de Azevedo não, tinha um pouquinho de consciência da vida real. O Casimiro de Abreu vivia muito preso ao passado, ao saudosismo. E o Fagundes Varela, ele vivia se culpabilizando o tempo todo pelas coisas ruins que aconteciam na vida dele, inclusive o alcoolismo, a perda do filho, a má relação que ele tinha com o pai, com a esposa. Então ele colocava tudo isso, ele descarregava tudo isso dentro das suas obras. Então quando você pega esses poetas, você percebe que o Álvares de Azevedo ele é de longe o mais complexo nessa questão do sentimentalismo, tá? Ele é muito amplo, ele não tem assim uma pegada para uma temática ou outra não, ele é muito generalizado. Outra coisa interessante é entender que ele tem um desejo constante de morrer ante a impossibilidade de realização amorosa. É bom que se coloque uma coisa aqui. Os primeiros poemas de Álvares de Azevedo, embora ele não tivesse publicado nenhum livro em vida, ele publicava em jornais, às vezes escrevia, mandava para a irmã. A irmã teve muitos textos dele em mãos, embora ela também tenha morrido muito jovem. Então o que acontece? Por conta disso, a obra do Álvares de Azevedo, ele tinha muitos poemas que ele escrevia, né? No início ele não era tão pessimista, ele era até um pouco mais sensual, ele botava assim a ideia de sensualizar a mulher e tudo, mas quando ele teve a tuberculose, principalmente depois do acidente dele, que ele ficou acamado, né, aquela situação mesmo assim moribunda, ele começou a colocar realmente um monte de coisa pessimista, tipo assim, que ia morrer, que a vida não servia de nada, que ele sofria de palor de febre porque não poderia ter a mulher que amava, né, e que ele iria parar na floresta dos homens esquecidas, né, que era o cemitério, ou seja, que ele ia morrer, que ninguém chorasse por ele quando ele morresse, porque a perda dele era inevitável. Então ele colocou muito esse pessimismo dentro do seu texto logo no início, tá legal? E não no início, mas depois ele foi colocando esse pessimismo no texto, principalmente quando estava perto de morrer. Então é bem complicado a gente julgar, não, ele era pessimista o tempo todo. Não, ele no início até que não era tanto, mas à medida que ele foi adoecendo, foi tendo os problemas dele, ele com certeza foi declarando esse lado mais pessimista na sua poesia. Outra coisa interessante, volta para cá, que ele tem uma clara aflição por desconhecer os mistérios do amor. É bom que se diga uma coisa, existe um mito, né, uma lenda, de que o Álvares de Azevedo seria virgem, que ele teria morrido virgem, né?
Eu não sei dizer, porque eu não me interessa saber a sexualidade e a vida sexual de um poeta, mas assim, é muito interessante porque nos últimos poemas dele, você percebe muito claramente uma referência que ele olha a mulher amada como um objeto inalcançável. Então, muitos acreditam que existe aí dentro desse poema uma ideia do claro desejo amoroso que ele não consegue realizar. Ele deixa assim, ó, ter 20 anos sem gozar de leve, aventura de uma alma de donzela, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele deixa assim muito sutil essa ideia íntima, ó, ideia íntima, de que ele não vivenciou o amor, de que ele não sentiu. Então, dizem que ele morreu donzelo, né? Coitado do cara. Mas enfim, não cabe a gente julgar, né? Afinal, eram outras ideias, era uma outra realidade, e cada um é dono da sua cabeça e faz o que bem entende, ouviu, gente? Então, fica a dica aí. Volta pra cá. Explica o instante, ou seja, o tédio e a desesperança com a vida. Gente, o cara era muito desesperançoso, até por conta dos problemas que ele tinha, da distância da família, a distância da irmã. Ele era muito apegado com a irmã, ele tinha uma relação fraternal com a irmã muito forte, era quase como assim, unicarne, sabe? Há uns malucos aí que dizem até que ele tinha um amor sexualizado pela irmã. Eu não levo por esse sentido, não. Eu acho só maluquice essa ideia de achar que o Álvares de Azevedo tinha desejos incestuosos pela irmã, tá? Ele, de fato, de direito, ele tinha realmente uma proximidade muito forte com a irmã. Por quê? Porque a irmã era quase uma confidente dele. Ela era um ano mais nova que ele. Então, assim, era uma pessoa com quem ele tinha a capacidade de conversar de igual para igual, com quem ele vivenciava. Então, foi talvez a única mulher na vida que ele teve a possibilidade de conversar, de abraçar, de tocar, não no sentido sexual, mas no sentido fraternal. Então, isso para ele deve ter sido uma coisa muito pesada, tá? E por fim, a gente tem aqui a ideia de que ele traz uma sensualidade latente, né? E a morte é vista como uma escapatória da vida. Como eu falei a vocês, ele tem aquela ideia de que a morte é a única forma de tentar se livrar daquela dor, daquela angústia. E por outro lado, a gente tem também a ideia de que ele vive verdadeiramente um sentimento triste, angustiado, sofrido, né, pela ausência de uma mulher, da pessoa amada, mas ele sensualiza aquela mulher, ele pelo menos toca, ele não é como os outros que colocam no patamar e ficam venerando, não, ele ainda pega ali, consegue descrever os seios, o corpo, né, dentro daquele padrão romântico, que é bom que se diga, né, que existia o costume de apertar a cintura da mulher para que ela ficasse cheia nos glúteos, nos seios, né, se você tiver ideia, gente, ó, você for no Instituto Feminino da Bahia, eu estive com minha esposa no início do ano, e você vê os vestidos do século XIX, principalmente desse período aí, 1850, 1840, eles são cruéis demais com a mulher, e praticamente impressavam a mulher, apertavam ela toda, para que ela ficasse parecendo assim um bibelôzinho, um bonequinho. É um negócio cruel, cruel, cruel. E eram vestidos que pesavam 15, 20 quilos. Imagine uma pessoa se locomover com um vestido que pesasse tanto. Então, fica aí para você a ideia de que realmente a coisa não era tão bonitinha como muita gente diz aí. Ah, romantismo é bonitinho. Bonitinho na teoria, na prática a coisa não era muito colorida não, viu? Então, volta para cá. A gente vai ver também que ele age como se os desejos fossem um delírio, que a realidade só traz angústia e aflição. É aquela ideia da fuga da realidade. Ele foge da realidade porque ele sabe que a realidade é miserável, é ruim, não tem perspectiva para ele. Então ele entra numa atmosfera de delírio. Olha o delírio, pensando na mulher amada, querendo uma mulher amada, desejando a mulher amada. Ele tem essa vontade muito intensa, muito forte. Tá certo, galera? Então essas são as dicas das características de Álvares de Azevedo. E agora na verdade ver uma poesia do nosso amigo Álvares de Azevedo, pra gente conhecer um pouquinho desse cara, gente boa, genial, que é uma pena morreu tão jovem, mas podia ter vivido muita coisa e poderia não ter morrido sem gozar de leve aventura de alma de donzela, que é o que a gente vai ver agora nesse poeminha aqui, né? Ó, ter 20 anos sem gozar de leve aventura de uma alma de donzela, e sem na vida ter sentido nunca, na suave atração de um róseo corpo, meus olhos turvos se fechar de gozo. Ó, nos meus sonhos pelas noites minhas, passam tantas visões sobre meu peito, palor de febre meu semblante cobre, bate meu coração com tanto fogo, um doce nome nos lábios meus suspiram, um nome de mulher, e vejo languida, no véu suave das amorosas sombras, seminua, abatida, a mão no seio, perfumada visão romper a nuvem, sentar-me junto a mim, nas minhas pálpebras, o alento fresco e leve como a vida, passar delicioso. Que delírios! Acordo palpitante, ainda procuro.
Embalde a chamo, embalde as minhas lágrimas, banham meus olhos, e suspiro e gemo, imploro uma ilusão, tudo é silêncio. Só o leito deserto, a sala muda. Amorosa visão, mulher dos sonhos, eu sou tão infeliz, eu sofro tanto, nunca um raio de luz desses teus olhos irá brilhar nos olhos meus. Olha que coisa pesada, né? Ele começa já dizendo no poema assim, que ele nunca vai ter uma mulher na vida. Ter 20 anos sem gozar de leve aventura de uma alma de donzela, né? Logicamente, quando você pensa mulher, aí você tem que entrar no conceito do século XVIII, XIX, tá? Que aí, no caso, ele pode ter tido até vidas fortuitas com amantes, prostitutas ou coisa parecida, mas ele, quando fala ele se refere a uma mulher para que, dentro daquele padrão patriarcal daquela sociedade, ele pudesse, vamos dizer, casar. Vamos colocar assim, aquela mulher para casar. A bela recatada do lar, vamos colocar desse jeito. Então o que acontece? Nesse momento, quando você lê esse poema, a primeira impressão que fica para você é que Álvares de Azevedo é um cara sofrido, angustiado, depressivo, triste, que realmente ele acha que não vai ter felicidade na vida porque ele não tem uma mulher para chamar de sua. E no final ele mostra o que seria o desejo, né, por estar com essa mulher, chega até o ponto de sugerir que ele entra num momento de delírio, de êxtase, de gozo, né? E aí no final ele acorda para a realidade e percebe a epifania. Ele acorda para a realidade e diz assim: amorosa mulher dos sonhos, nunca irás trazer um raio de luz seu para mim, meus sonhos. Então ele fica claro ali que ele nunca vai ter aquele seio, aquele corpo, aqueles lábios. Nada daquilo vai passar pela vida dele. Ele vai ficar realmente na atmosfera do sonho, da ilusão, da tristeza. Pobre Álvares de Azevedo, né? Mas é a vida. C'est la vie, como diriam os franceses. Como aqui, a gente vê outro aqui, ó. Meu anjo. Meu anjo tem um encanto, a maravilha da espontânea canção dos passarinhos. Tem os seios tão alvos, tão macios, como o pelo sedoso dos arminhos. Triste de noite na janela e vejo, e dos seus lábios o gemido escuto. É leve a criatura vaporosa como a frouxa fumaça de um charuto. Parece até que sobre a fronte angélica um anjo lhe depois coroa em ninho. Formosa e vejo assim entre meus sonhos, mais bela no vapor do meu cachimbo. Como o vinho espanhol, um beijo dela entorna o sangue à luz do paraíso. Da morte um desdém, um beijo vida, e celestes desmaiam num sorriso. Mas quis a minha sina que seu peito não batesse por mim nem um minuto, e que ela fosse leviana e bela como a leve fumaça de um charuto. A fumaça de um charuto, de um cigarro, qualquer que seja a fumaça, ela é efêmera, ela sobe, se perde no espaço. Ele está dizendo justamente que essa mulher, uma mulher vaporosa, uma mulher, um anjo delicado que ele sonha, ela é vaporosa também, ela some, sabe, passa pela mente dele, passa pela frente dele, mas não tem nada com ele. O coitado fica ali só e necas. Não acontece nada com ele. Então, ele vive em estado de que? De sonhos, de ilusão. Pobrezinho. Dói. Coitado do Álvares de Azevedo. É sério. Entendeu? Então, tem aí uma noção mais ou menos de como funciona essa parada, de como funciona essa ideia do ultrarromantismo dentro da obra do Álvares de Azevedo. Para vocês do Titânia que vão fazer esse trabalho aí sobre a Lira dos 20 anos, dá uma pegada nessa ideia aí, porque é basicamente isso que eu quero que vocês pensem quando se trata do Álvares de Azevedo, tá certo? Gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo. Eu ia trabalhar Casimiro de Abreu agora, mas eu não vou trabalhar corrido, então eu vou encerrando ele por aqui. Na terça-feira eu posto de Casimiro de Abreu e aí a gente trabalha com vocês. Show de bola? Beleza. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Fui.